Bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos já conversa a doutora Sónia Rodrigues com o tema acolhimento residencial de crianças e jovens. Doutora Sónia, muito obrigado pela sua presença no nosso canal. Eu é que agradeço, muito obrigada pelo convite. Para darmos início a este tema, pergunto-lhe no que consiste o acolhimento residencial de crianças e jovens. Muito bem, é impossível nós falarmos só de acolhimento residencial sem explicarmos um bocadinho onde é que isto encaixa no sistema de promoção e proteção. Ou seja, quando nós falamos de crianças que estão em risco e perigo, há várias maneiras que o Estado tem de defender, se quisermos, os direitos destas crianças. Nós não nos podemos esquecer que as crianças são sujeito especial de direitos, ou seja, elas, pelas suas características, precisam de uma maior proteção e têm na mesma os direitos que lhes são, para além daqueles que todas as pessoas têm direitos específicos das crianças relacionados com essa necessidade de maior proteção. E por isso nós somos um dos países do mundo, inclusive, que ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança, que quase todos os países do mundo já ratificaram, menos os Estados Unidos, aliás, menos um. Portanto, a nossa legislação também é, respeitando a própria Convenção, muito... tem essa atenção particular à proteção e promoção dos direitos das crianças e jovens. E nesse âmbito nós temos uma legislação que se chama a Lei de Proteção e Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens, que se destina a reger, de alguma forma, esta proteção que o Estado deve dar às crianças que, por qualquer razão, precisam de uma proteção adicional. Muitas vezes as pessoas acham que quando as crianças, que aquelas crianças que vão para as casas de acolhimento, que estão no sistema de proteção especificamente em acolhimento residencial, são órfãs, ainda tem aquela ideia do órfão de antigamente, e isso não corresponde minimamente à verdade, ou seja, a esmagadora maioria das crianças que estão em acolhimento residencial são crianças que, por qualquer razão, não tiveram, junto dos pais, a proteção devida, que sofreram determinado tipo de maus tratos, de negligência, de abuso sexual, ou até às vezes simplesmente de falta de uma orientação, simplesmente, que não é assim tão simples, mas pronto, de orientação concreta, que faz até às vezes com que a própria criança se ponha ela própria em perigo. Não é? E por consumos, por não respeitar as regras que os pais impõem, e portanto considera-se mesmo aí que estas crianças e jovens se colocam em perigo, mas considera-se que de alguma forma isto não é culpa delas, porque de alguma maneira corresponderia àquilo que é o papel dos pais, conseguirem que as crianças respeitem isto. No sistema de promoção e proteção, há uma prioridade absoluta às medidas junto da família, ou seja, é sempre bom para uma criança manter-se no seio da sua família. A família, ainda não se inventa uma melhor maneira de ajudar uma criança a crescer do que a família. Seja qual for a sua forma, isso não importa. Não é? E nós sabemos que cada vez mais há múltiplas formas de família, mas é importante a criança nascer na família. E há muitos estudos científicos que demonstram isso. As crianças, quando crescem numa família, desenvolvem-se melhor, e por isso é que devemos sempre, antes de qualquer outra medida que consideramos de proteção para uma determinada criança, apostar na própria família da criança e tentar resolver os problemas ainda no seio da família. Portanto, o que acontece hoje em dia, quando nós percebemos que uma criança está numa situação de risco, é procurar perceber como é que nós podemos ajudar a família a ultrapassar essa situação. No entanto, há circunstâncias em que, ou porque a família não consegue resolver essa situação, ou então porque o perigo é tão iminente naquele momento, que é necessário realmente que a família, que essa criança seja retirada do seio da família por um determinado período
tempo. Normalmente, quando nós falamos nesta retirada da criança, nunca é, ou não é, de uma forma definitiva. Primeiro, procura-se sempre perceber se é possível a reintegração familiar, a reinserção familiar. Seja como for, como eu dizia, e isto é muito importante que fique claro, antes ainda de qualquer outra medida que implica a retirada da criança, há sempre a preocupação de trabalhar com a família ou de procurar até um tipo de apoio à volta na família alargada, noutras pessoas com quem a criança tenha uma relação preferencial e que possam ajudá-la. Portanto, sempre primeiro medidas em meio natural de vida, não é? E só depois então a retirada da criança do entorno, não é? do meio ambiente em que ela cresceu. E quando há esta necessidade de retirar a criança ou o jovem à família, então, por lei, há dois tipos de medidas. As medidas de colocação em acolhimento residencial e as medidas de colocação em acolhimento familiar. Também aqui a nossa lei diz que devemos dar prioridade, especialmente no caso das crianças com menos de 6 anos, ao acolhimento familiar. Infelizmente, nos últimos anos, não temos sabido criar condições para que o acolhimento familiar exista na dimensão que devia existir no nosso país, né? De forma a poder acolher a maioria das crianças que são retiradas. Portanto, quando uma criança é retirada em Portugal à sua família, ela vai, na esmagadora maioria das vezes, para acolhimento residencial. Não é o ideal, mas é aquilo que acontece. É preciso dizer que há duas formas das crianças poderem verem uma medida de colocação ser decretada. Esta decisão pode ser tomada a nível das comissões de proteção de crianças e jovens, e aí sempre com a concordância dos pais ou da própria criança a partir dos 13 anos, mas, portanto, se realmente os pais não derem o seu acordo, a criança não pode ser retirada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Nas situações, e depois em determinadas situações particulares de perigo, tem que ser o tribunal a intervir. Portanto, nas situações em que os pais não dão consentimento, ou então, por exemplo, nos casos de abuso sexual, há situações em que o processo transita para tribunal, e então aí é o tribunal que decide essa retirada. Portanto, no nosso país, ao contrário daquilo que muitas vezes se fala, porque nós ouvimos falar muitas vezes destas questões de crianças que foram retiradas à família na televisão, ouvimos falar de histórias, e às vezes fica a ideia de que se retira com muita facilidade as crianças à família. Isso não é minimamente verdade, os números dizem-nos que isso não é verdade, que a retirada, o número de crianças retiradas à família em Portugal para a sua própria proteção, e é preciso ficar aqui claro, quando uma criança é retirada pelo Estado à sua família, é para a proteção da própria criança, sempre no seu melhor interesse, procura sempre outras medidas primeiro, portanto, isto que fique sempre muito claro, porque é muito importante que as pessoas não mantenham esta ideia de que é com ânimo leve que os técnicos o fazem, porque não é. É sempre no melhor interesse da criança. Portanto, o número de crianças que são retiradas à família no nosso país não é superior àquilo que é nos outros países. Pelo contrário, até comparativamente, por exemplo, com a Inglaterra, nós temos um número relativamente mais reduzido de crianças retiradas à família. Portanto, esta decisão da colocação numa casa de acolhimento ou numa família de acolhimento, quando é tomada, é num sentido dessa proteção da criança. Portanto, é sempre importante termos isto em conta e que realmente não são retiradas crianças com facilitismo no nosso país. Agora, a esmagadora maioria vai realmente para uma casa de acolhimento. E, portanto, quando eu digo que vai para uma casa de acolhimento, vai para uma instituição, e por mais que ela tenha um ambiente familiar, porque é isso que se procura neste momento, é que sejam casas que se assemelhem às nossas próprias casas, mas ainda não é isso
que acontece na generalidade das casas de acolhimento e, portanto, há um grande número de crianças que vão parar a uma instituição, não é? E esta instituição, se calhar, não tem todas aquelas condições que poderia ter para permitir à criança que ela tenha uma vida o mais parecida com a vida que teria numa família. Portanto, e o ideal seria, até aos 6 anos, irem sempre, como diz a própria lei e como dizem também todos os estudos internacionais, há estudos até que dizem que para bebés e para crianças pequenas o acolhimento residencial é mais um maltrato e que pode de alguma forma pôr em causa o desenvolvimento, o potencial desenvolvimento daquela criança, e, portanto, deixar sequelas que podem até não ser reversíveis nas crianças, e, portanto, devemos todos ter em conta que quando estamos a colocar em acolhimento residencial um bebê, podemos estar a provocar danos, e, portanto, não a protegê-lo, mas a criar ainda mais problemas. Portanto, daí o estarmos, enquanto Estado, enquanto país, neste momento, a apostar fortemente na criação de toda uma estrutura de apoio a que sejam que se consiga ter mais famílias de acolhimento, tanto a recrutar, a avaliar, a selecionar, a conseguir formar e a acompanhar famílias de acolhimento para conseguirmos fazer transitar as crianças que estão em acolhimento residencial para famílias de acolhimento, porque se sabe que será mais, será melhor para as crianças, especialmente para aquelas com menos de 6 anos. Uma pergunta que muitas pessoas ficam, às vezes, na dúvida é como se identifica uma situação de risco de uma criança ou de um jovem? Pois, essa é uma pergunta muito, muito complicada. Digamos que todos nós, isto também é importante que toda a gente fique com esta ideia, não é uma coisa de especialistas, é uma coisa de obrigação social de todos nós. Os maus tratos contra uma criança são um crime público, ou seja, todos nós temos a obrigação de denunciar, de estar atentos às nossas crianças e de sempre que percebermos que uma criança está de alguma forma a ser maltratada, a denunciar essa situação. Se calhar a palavra denunciar é uma palavra muito forte, porque parece que nós estamos aqui a querer fazer mal a alguém. Nós o que fazemos é sinalizar. Nós sinalizamos e dizemos: há ali sinais de que aquela criança pode não estar a ser bem tratada, pode, por exemplo, se uma criança, filha de uns vizinhos, chora muitas vezes, parece que há muitos berros ali à volta daquela criança, ouvimos sons que parece que aquela criança é batida, não é? Todos nós conseguimos de alguma forma perceber se é um choro normal, também acontece, há crianças que choram mais do que outras, ou se realmente há ali uma situação, até vemos que a criança pode ter uma marca. É nossa obrigação, e quando eu digo obrigação é mesmo obrigatório, sinalizar aquela criança. E isto pode-se fazer recorrendo a múltiplas linhas que existem, fazendo essa sinalização junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e nós podemos ter a garantia de que isso ainda vai ser investigado, ou seja, as comissões de proteção ou a polícia judiciária ou a PSP ou o tribunal, quando às vezes também há comunicações que são feitas, vão certamente investigar, vão certamente perceber se há razão ou não para intervir junto daquela família e repare, por exemplo, os números das comissões de proteção de crianças e jovens dizem-nos exatamente isso, que de muitas sinalizações que são feitas, um grande número nem sequer chega a haver intervenção, porque se chega à conclusão que não há razão para isso, e noutros casos a intervenção, e na esmagadora maioria dos outros casos, a intervenção é a nível da família, ou seja, não se retira a criança só porque foi sinalizada. Portanto, em última instância, esta sinalização e esta atenção cabe-nos a todos. Muitas vezes são os professores, por exemplo, na escola, que se apercebem que a criança ou não está bem alimentada ou não está vestida com roupa própria para o frio do inverno, portanto não está a ser bem cuidada pela família. E aí, claro, nós temos que perceber se, por exemplo, existe um caso de pobreza com aquela família. Nenhuma criança deverá ser retirada da família
por pobreza, é o que diz a nossa lei. Aí devemos ajudar a família que tenha condições para poder tratar melhor daquela criança. Aliás, é importante que as famílias saibam que devem pedir ajuda nestas situações para que realmente as crianças não sofram. Há, infelizmente, demasiados estudos que demonstram que em situações de crise económica, quem mais sofre são as crianças, não é? Nas guerras a mesma coisa. Infelizmente, quando há problemas nas sociedades, muitas vezes as crianças acabam por levar por tabela e são muitas vezes aquelas que são mais prejudicadas. Portanto, é certo que não devem ser estas as situações em que a criança deve ser retirada à família, deve ser ajudada à família, não é? Portanto, seja como for, sejam as crianças na escola e seja a escola que se aperceba desta situação, seja quando vão a uma consulta médica ou à vacina, ou assim que os técnicos de saúde se apercebem, seja porque uma criança chega ao hospital e a história que a família conta para justificar uma determinada marca, um determinado acidente, uma determinada ferida da criança não se coaduna bem com a marca que a criança tem. Portanto, os médicos têm meios também de ver se realmente aqui há uma situação de verdadeiro acidente ou se houve aqui um maltrato intencional ou alguma coisa que aconteceu que provocou aquela situação à criança de forma propositada. E, portanto, como é lógico, todas as entidades, toda a sociedade deve estar atenta às suas crianças e deve sinalizar, é obrigatória a sinalização destas situações às entidades com responsabilidade em matéria de proteção de crianças e jovens. Portanto, se nós todos percebermos que somos todos nós, enquanto sociedade, obrigados a fazer esta sinalização, as nossas crianças estariam mais protegidas. E depois é tomada uma decisão. Essa decisão também obedece a critérios, não é? E como eu falei há pouco, relativamente às comissões de proteção, nem sempre as crianças são retiradas à família. Agora, a decisão passa pela distinção entre aquilo que é risco e aquilo que é perigo, se quisermos. Se uma criança, se for considerado que a criança está em perigo, ela deve ser retirada até que essa situação de perigo seja trabalhada e que não deixe de existir, não é? Como é lógico, para a proteção da própria criança. Portanto, não é uma decisão fácil, existem muitos estudos sobre como é que estas decisões podem ser tomadas, não é fácil, mas é sempre no melhor interesse da criança. E a nossa lei de proteção de crianças e jovens é muito específica relativamente a quais as circunstâncias que podem permitir essa intervenção numa primeira fase e a retirada no caso de permanecer o perigo. Existem vários estudos que dizem que as crianças que estão e jovens estão neste tipo de regime residencial apresentam níveis mais elevados de perturbações comportamentais. Quais são os motivos? Não é só de perturbações comportamentais, existem variadíssimos estudos que comprovam, por exemplo, que estas crianças têm mais perturbação psicológica, mais problemas emocionais portanto, é lógico que essas questões se traduzem depois também em dificuldades comportamentais, como é lógico. Portanto, todo o ajustamento psicológico destas crianças pode estar comprometido logo à partida, porque quando elas foram retiradas de situações complicadas, ou seja, elas, como eu dizia há pouco, se elas não são retiradas por dar cá aquela palha, não é? Como se costuma dizer, provavelmente estas crianças, quando são retiradas, é porque já passaram por algumas situações menos boas na sua vida, não é? Portanto, elas já trazem com elas, muitas vezes, a gênese desse problema. Nós sabemos, por exemplo, que a simples exposição a um ambiente de violência, quando as crianças são muito pequeninas, portanto, nos primeiros meses de vida, pode comprometer o desenvolvimento cerebral da própria criança e, portanto, isto depois pode-se notar mais tarde, não é? Portanto, o que é que acontece? A criança que está sujeita a um trauma,
seja ele qual for, vai ficar com alterações a nível até do seu cérebro que podem depois comprometer o seu normal desenvolvimento mais tarde. E claro, nós sabemos que o stress, este stress continuado, que nós chamamos de stress tóxico, e que nós sabemos que acontece muitas vezes nas crianças maltratadas ou nas crianças negligenciadas, acaba por fazer com que as crianças estejam sempre sujeitas a esta situação de ameaça, sentirem-se ameaçadas, e este stress tóxico produz determinado tipo de componentes, se quisermos, para usar uma linguagem simplificada, no cérebro, que bloqueia, que atrasa o desenvolvimento, que até faz com que se interrompam determinado tipo de vias neuronais, de caminhos no cérebro que ficam de alguma forma bloqueados e, portanto, há zonas do cérebro que não se vão desenvolver tão bem, nomeadamente aquelas zonas do cérebro que estão ligadas ao controle do impulso, que estão ligadas ao adiar de recompensas, à capacidade de antecipar as consequências dos nossos atos, ao controle da raiva, ao controle destes impulsos, não é? E, portanto, assim sendo, é natural que se houvesse esses danos, que como qualquer outro dano num cérebro tão plástico como é o de uma criança, se devidamente estimulada, ela pode vir ainda a ser recuperado, como é lógico, com a devida intervenção, mas se esta criança sofreu isso ainda antes de chegar ao acolhimento residencial, é natural que depois ela vá demonstrar esses problemas quando entra em acolhimento. É lógico também que há muitos estudos que dizem que a própria colocação em acolhimento residencial, esta retirada à família, pode também ela ser traumática. E depois, se nós temos um acolhimento residencial com crianças já que venham com estes problemas, e se não lhes damos o devido apoio, se não é um acolhimento residencial, como nós dizemos, de cariz terapêutico, podemos estar ainda a acumular mais traumas a esta criança, e portanto em vez de estarmos a resolver os problemas que ela trouxe, podemos estar aqui ainda a acumular mais problemas. Portanto, o facto de as crianças que estão em acolhimento residencial terem mais problemas de ajustamento psicológico, não quer dizer que isso tenha sido provocado pelo acolhimento residencial, pode já vir de trás, mas também pode ser agravado pela própria permanência em acolhimento residencial ou pela entrada em acolhimento residencial. E é feita uma intervenção psicológica nesse tipo de casos? Também lanço logo aqui duas coisas que têm muito a ver com isso. Se existe uma intervenção psicológica nestes casos e certas instituições promovem uma promoção do bem-estar psicológico dessas crianças. A nossa lei exige que todas as casas de acolhimento tenham na sua equipa técnica um psicólogo, uma psicóloga. E diga-se que também nas comissões de proteção de crianças e jovens, nestas equipas de assessoria ao tribunal que tomam estas decisões da retirada, há muitas vezes também psicólogos, porque portanto, em todo o sistema de promoção e proteção existem psicólogos a trabalhar nos diferentes níveis do sistema, não é? E nas casas de acolhimento, as equipas técnicas das casas, portanto, são cuidadores que têm uma obrigação maior, implica que haja também um psicólogo na casa. Agora, este psicólogo que está na casa de acolhimento, o seu trabalho não é um trabalho clínico, chamemos assim, ele está lá enquanto membro de uma equipa, exatamente para que todo o trabalho da equipa esteja também fundado nos conhecimentos que a psicologia nos pode trazer, não é? Portanto, é responsabilidade do psicólogo, no fundo, contribuir com o seu conhecimento da psicologia para o bom funcionamento da casa. Portanto, toda a parte, não só de definição daquilo que se chamou durante até 2015 o PSEI da criança, que no fundo é um plano de intervenção para aquela criança na casa e que agora se chama mesmo o PI,
portanto, este plano de intervenção individual para aquela criança é também da responsabilidade do gestor de casa e, portanto, sempre com a colaboração de toda a equipa técnica, inclusive a do psicólogo da casa. Até diga-se que agora começa a haver muitas casas que mesmo os outros cuidadores da equipa educativa, da chamada equipa educativa, alguns têm formação em psicologia. É uma das coisas que nós nos temos debatido, é que, para além desta equipa técnica nas casas, os outros cuidadores, que são aqueles que estão na rotina diária com as crianças, desde o acordar ao deitar, por lei não têm que ter uma formação específica, não é? E é uma pena, porque todo este trabalho diário deveria ser um trabalho terapêutico, não é? Também com as crianças, porque é no dia-a-dia que se vão demonstrando essas situações e que a criança demonstra o seu mal-estar e que precisa de ser trabalhada todas estas questões que traz consigo já quando chega ao acolhimento e as outras que se vão manifestando. É lógico que a forma de comatar isto é haver aqui um trabalho de formação da equipa técnica aos outros cuidadores da casa, não é? De maneira a tentar que cada vez mais estes cuidadores estejam a par também do que são isto, do que é isto de uma intervenção de cariz terapêutico, não é? E que possa ajudar as crianças o mais possível enquanto estão nas casas. O objetivo não é que elas entrem na casa de acolhimento e se resolva tudo, não. E é preciso também trabalhar com estas famílias, porque se o objetivo será a reintegração familiar, então se não houver quem trabalhe com as famílias, também não podemos estar à espera que elas mudem por obra e graça do Divino Espírito Santo, não é? E sem que haja esse trabalho com elas. Portanto, eu diria que o trabalho do psicólogo nas casas de acolhimento é essencial, e depois estas crianças também são, como é lógico, logo na avaliação inicial, quando se percebe que essas crianças têm necessidade de um acompanhamento mais clínico, então elas são referenciadas para um acompanhamento psicológico fora da casa. Não é? E também, muitas vezes, quem diz psicológico também de pedopsiquiatria, de neurologia, das outras especialidades médicas todas, mas também de psicologia. Portanto, há aqui, e depois, claro, é feito um trabalho interligado também com um psicólogo que acompanha fora da casa, não é? Portanto, estamos aqui perante uma situação em que há psicólogos realmente no sistema em diferentes níveis, como eu falava, porque realmente estas crianças, provavelmente ainda mais que as outras, precisam do apoio dos profissionais de psicologia, dos psicólogos. Sem dúvida. Para finalizarmos, deixo aqui uma pergunta que faz muito sentido neste momento e também já foi um pouco noticiada em meios de comunicação social e poderá clarificar-nos um pouco melhor acerca de como a pandemia veio alterar os processos de acolhimento nas instituições e quais os novos desafios que enfrentam neste momento. Pois, a pandemia afetou a vida de todos nós, não é? E, portanto, quando falamos de casas onde vive, se calhar, um número de crianças e de jovens mais elevado, temos aqui algumas dificuldades acrescidas nesta situação. Veio dificultar de várias maneiras, desde logo no sistema de proteção todo, perceber o que se passa dentro das famílias, não é? Onde nós sabemos que grande parte dos maus tratos sobre as crianças vem exatamente das pessoas que lhes estão mais próximas, dos familiares mais próximos, do pai, da mãe. Logo aí a própria sinalização passou a ser dificultada, não há consultas médicas, não se vai à escola presencial, portanto é mais difícil até a própria criança também pegar no telefone e pedir ajuda, portanto acaba por haver aqui, logo ao nível da sinalização, mais dificuldades. E depois, dentro das casas de acolhimento, para minimizar o contágio pelo Covid, foi necessário tomar algumas medidas que se percebem de proteção das crianças e dos próprios cuidadores, que passaram desde logo pelas equipas começarem a funcionar em equipas em espelho, ou seja, divididas de maneira a que não se cruzem, para que se uma equipa estiver contagiada, a outra poder na mesma ficar a trabalhar, como passaram a usar máscara dentro das casas, os cuidadores, por exemplo, o que dificulta, principalmente no caso das crianças pequenas, toda
o acesso à expressão, reparem que é o mesmo que nós em casa, dentro da nossa casa, estarmos de máscara, não é? E tratarmos os nossos filhos e estarmos a conviver com eles a todo momento de máscara. Portanto, há uma limitação aqui também do trabalho dos cuidadores e do próprio desenvolvimento e da própria estimulação do desenvolvimento das crianças por causa destas questões. Depois foi dificultada a ida à casa, muitas vezes, destas crianças, porque estas crianças, apesar de estarem em casas de acolhimento, a esmagadora maioria tem autorização para ir à casa ao fim de semana, ou para ir à casa de férias, não é? À casa da família, e em alguns momentos, e só em alguns momentos da pandemia, não houve aqui a capacidade também da Direção-Geral de Saúde distinguir entre o que é que eram lares de idosos e o que é que eram casas de acolhimento, e tentou-se aplicar as mesmas regras dos lares de idosos às casas de acolhimento, quando nós sabemos que as crianças não têm o mesmo risco que têm os idosos, e portanto houve a tentativa de impedir que as crianças saíssem das casas e que fossem a casa aos fins de semana e dificultar as visitas. Como digo, foi só durante alguns períodos, e isto, claro, para as crianças isto é extremamente complicado, não é? Porque são crianças, e trouxe aqui muitas dificuldades acrescidas aos próprios cuidadores, não é? Porque não, como dizíamos há pouco, se estas crianças já têm, muitas delas, alguns problemas emocionais, que têm a ver com toda a situação que vivenciaram, muito mais se depois ficam coartadas de ver as suas famílias, porque se há coisa que nós notamos nas casas de acolhimento junto destas crianças é esta ligação à família, esta necessidade da família, e portanto elas deveriam ter também, e por isso é que nós temos que pensar cada vez mais em fomentar o acolhimento familiar, porque elas precisam disso, da família. Porque, por mais cuidadosos que os cuidadores sejam, nunca esta atenção é uma atenção tão individualizada como devia ser, e portanto a criança sente muita necessidade da família. E depois ainda, a pandemia ainda teve outra situação, que foi a questão da escola à distância, não é? Já era um problema em muitas casas de acolhimento a falta de internet e a falta de computadores, porque os computadores fazem parte do nosso dia-a-dia, não é? E fazem parte do dia-a-dia das crianças também, dos jovens, então nem se fala, numa perspectiva de comunicação global, de acesso às novas tecnologias, de acesso à informação, que é tão importante para nós depois, em termos sociais, também termos um percurso normal. Neste momento nós não podemos andar para trás no tempo, vivemos numa era de computadores e numa era de internet, e portanto nestas casas eles também deveriam ter direito, estas crianças e jovens também deveriam ter um acesso a estes meios. Nem sempre tinham, não é? E portanto muitas destas casas ainda são casas antigas, casas que foram adaptadas a partir de conventos e de portanto, estruturas às vezes que nem sempre a instalação da internet, do Wi-Fi é muito simples, não é? Não havia computadores suficientes em muitas destas casas, e portanto quando de repente as crianças vêm para casa e têm que estar na escola à distância, isto trouxe imensos problemas. No primeiro confinamento ainda foi mais complicado, porque apanhou toda a gente de surpresa. Agora algumas casas foram-se preparando para isso. Por outro lado também o governo também teve em atenção, porque considerou que as crianças do sistema de promoção e proteção precisavam de ter esta possibilidade até de ir à escola presencial, se realmente isso fosse... porque reparem o que é numa casa de acolhimento, por exemplo, estarem crianças de frente, imaginem uma casa com 20, ou com 30, ou com 40, porque ainda há casas assim grandes em Portugal, de níveis de ensino diferentes, a estudar, a precisarem de assistir às aulas, não é? Síncronas, um em cada... Onde é que estão os computadores para isto? Como é que há espaço na casa para tantas crianças estarem? Então, criou imensas dificuldades, cria imensas dificuldades, foi extremamente exigente para os cuidadores, continua a ser muito exigente para os cuidadores, e portanto tem sido uma época de desafios muito, muito grandes. Há bocadinho, quando eu falei do papel do psicólogo nestas casas, esqueci-me de falar de outros profissionais que muitas vezes também são psicólogos, não todos, não obrigatoriamente, mas que muitos também são, que são os supervisores externos destas casas. Não é algo obrigatório, mas é algo que já existe em algumas casas e que permite também a alguém que está de fora
ajudar a casa, no fundo, a desenvolver-se numa perspectiva de maior qualidade, numa perspectiva de cumprimento do seu papel, não é? Com outro tipo de qualidade. E é uma figura muito importante e que nós devíamos também estar cada vez mais atentos a que fosse generalizada nas casas de acolhimento, porque realmente é muito importante. Eu tinha-me esquecido aí também do papel que os psicólogos podem ter. Já agora dizer e eu falei agora da qualidade, eu acho sinceramente que o psicólogo nas casas de acolhimento tem também como nos outros técnicos, mas o psicólogo até pelas questões éticas ligadas à nossa profissão, tem também a obrigação de não só de se manter atualizado no que diz respeito às questões científicas ligadas ao próprio acolhimento e à proteção infantil e às questões do trauma, como também tem a obrigação de passar isto aos colegas com quem trabalha e portanto, é um profissional, do meu ponto de vista, essencial para que os direitos das crianças sejam respeitados nas casas de acolhimento e para que as casas tenham cada vez mais, tenham esta preocupação de melhoria contínua, tenham cada vez mais uma melhor qualidade. E nunca se devem esquecer que aquilo que a ciência nos diz, não é? E que a própria lei também o diz, é que tem que haver aqui uma opção firme sempre pela família e que as casas nunca poderão substituir o papel que as famílias têm para as crianças. E, portanto, tem que haver esta preocupação de que esta etapa seja, como a nossa lei diz, uma etapa com um tempo limite, se quisermos, não é? Portanto, tem que haver aqui um trabalho que é feito no sentido depois de que a criança passe para uma outra, para que volte à família, ou que vá para acolhimento familiar, ou que lhe seja arranjada uma outra família, no sentido, por exemplo, da adoção, em alguns casos. Nós sabemos que, infelizmente, demasiadas crianças crescem no nosso sistema de acolhimento e isso é uma preocupação, não é? Muitos das nossas crianças e jovens em acolhimento, para além de serem cada vez mais velhos no momento da entrada, e nós neste momento temos muitos adolescentes e jovens em acolhimento, a grande percentagem, a maior parte são mesmo adolescentes e jovens, e portanto também temos que pensar cada vez mais no acolhimento residencial como uma resposta específica mais para jovens e para jovens se calhar com necessidades mais específicas, e portanto também deve ser um acolhimento cada vez mais especializado e salvaguardar que as crianças mais pequenas vão então para famílias de acolhimento, tendo essa possibilidade então de serem enquadradas no seio de uma família e estarem devidamente protegidas, mas sempre com mantendo essa perspectiva de estarem numa família. Sempre na finalidade da proteção dos jovens, das crianças e dos jovens, que é o dever de toda uma sociedade que queira crescer sã e que tenha por visão pela frente. Doutora Sónia, foi um prazer enorme termos à conversa na Psico TV. Muito obrigado e até sempre. Obrigada.